O Tancão, parte 1. O Tancão. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana, mas vou amar ser chamada de Fulana. Os nomes já estão trocados, pode ler tranquilamente. Obrigada. Em uma cidade bem antigamente havia um poço enorme que consistia... Hã? Bom, havia um poço enorme, acho que pertencia a uma fábrica de extração de terra. Ou ele se formou porque ali era uma fábrica de extração de terra e aí formou esse buraco que virou um poço, é isso? Não sei. Um dia, de tanto extrair terra, acabou chegando na água, causando a inundação de todo aquele lugar. Ah, tá lá, ó, que virou um enorme piscinão. Como inundou de última hora ou de uma vez, não sei, não conseguiram tirar máquinas nem tratores. Não conseguiram tirar nenhum material profissional de lá. E a água acabou cobrindo tudo. Nossa, veio um de uma vez. Bom, passado um tempo, as pessoas viram ali um lugar para se refrescar do calor. O lugar, por sua vez, ganhou o apelido de Tancão, tipo um tanque grande, Tancão. E naquela comunidade havia um rapaz chamado Alfredo. Ele e seus amigos também costumavam muito banhar-se naquele lugar. Só que não demorou muito para aquele lugar ficar mal visto por haver várias mortes ali, pessoas usando o local para o consumo de drogas e tudo mais. E várias outras situações ilícitas. As pessoas então passaram a não ir mais lá, por conta dos rumores sombrios que rodeavam o local. Mas Alfredo e seus amigos sempre insistiam em se banhar lá. Por mais que sua mãe avisasse, pedisse para ele não ir, ele ia. Porque ela insistia que ali havia acontecido coisas horríveis. Mas ela nunca citava o quê, só falava coisas horríveis, mas... Bom, certo dia, se banhando por lá e se divertindo, Alfredo decidiu deitar-se em uma boia e flutuar pelo tancão. E sem perceber, acabou pegando no sono, boiando até o meio do tancão. Até que algo interrompeu o seu sono e era algo gelado que tocava os seus pés, que estavam submersos na água. Ele então se assustou, acordando, e percebeu onde estava. Então, remando com os braços para chegar à margem, ele notou algo enganchado nas suas mãos. Quando ele levantou os braços para ver o que era, notou que o que enganchava em suas mãos era cabelo, eram cabelo. Assustado, ele remou com mais força com seus braços, mas quanto mais ele remava, mais e mais aquele cabelo subia da água. Ele, num ato de desespero, começou a gritar por seus amigos, que logo pularam na água e foram nadando para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, não havia mais cabelo algum. Eles, óbvio, acharam graça e, caçoando, ajudaram Alfredo a sair da água, que estava ainda muito abalado. Essa é uma das coisas que aconteceram com o Alfredo no tancão. Tem outra coisa que aconteceu com ele, mas essa eu vou deixar para um outro relato. Obrigado, Ana, por ler este relato. Obrigada, Ana, por ler este relato, que foi a minha mãe que me contou. Um beijo para você e para todos os assombrados. Deus proteja e ilumine você e sua família e todos que estão no canal. PS, estou tentando ser membro há muito tempo, mas não consigo. Ok. Então ele ele sentiu aquela coisa enrolando na mão dele conforme ele remava aquele cabelo e enrolando, e para ele ficar assustado, acredito que era muito cabelo, né? E depois não tinha mais nada. Então, será que isso era decorrente de mortes brutais e que aconteceram naquele local? Pode ser. O local é assombrado. A Maledite Arrependida.
essa aqui se arrependeu. Vamos ver, pelo menos, quem sabe uma coisa boa aconteceu aqui. Olá, Ana, desde já agradeço por você estar lendo meu relato. Peço desculpas caso ele fique um pouco longo, mas eu preciso que o relato tenha uma riqueza grande de detalhes para que os assombrados consigam... Eu tô com o chat na tela, né? Para que os assombrados consigam entender tudo o que aconteceu comigo. Meu nome é Fulana, tenho atualmente 21 anos, nasci e cresci em uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, mas atualmente moro em Santa Catarina. Pode ler o relato tranquilamente, Ana, pois a partir daqui todos os nomes estão trocados. Ok. Tudo começou em 2014. Eu estava no auge da minha adolescência, com 16 aninhos. Não que hoje em dia eu esteja muito velha. Não mesmo. Afinal, ainda nem completei 22 anos. Ah, que bom. Mas me lembro perfeitamente que foi nesse ano em que tudo começou. Ana, eu iniciei o meu ano letivo na escola não muito bem, pois a escola era nova e eu não conseguia ninguém, não tinha nenhuma amiga na nova escola, nem na escola antiga, porque no ano anterior eu havia brigado com todas as minhas amigas. Eu já morava aqui na minha cidade, há mais ou menos em Santa Catarina, né? Há mais ou menos uns 4 anos na época, mas ainda não tinha muitas amigas na escola ou fora dela. Eu sempre fui considerada uma garota muito linda. Todos ao meu redor, inclusive os meus professores, me chamavam de Barbie, pelos meus longos cabelos loiros e meus olhos azuis. E isso sempre fez com que muitas garotas me odiassem. Minha mãe já foi até chamada na escola uma certa vez, em que fui escolhida pela minha turma para ser, na época, a garota a representar a escola no desfile de 7 de setembro. Mas as outras meninas das outras turmas me ameaçaram, colaram chiclete no meu cabelo e me esperavam todo dia na saída da escola para me bater caso eu não desistisse de ir para esse desfile. Olha que bando de maleditinha! Enfim, quando finalmente em 2013 acabaram as aulas, pedi para os meus pais me trocarem de escola em 2014. E eles, com pena de mim e tudo aquilo que eu passava na escola antiga, essa daí sofre bullying porque é bonita. Olha só, tô falando pra vocês. Acabaram fazendo minha vontade, os meus pais, né? Como eu disse acima, a escola era nova, eu não tinha amigas e logo já apareceram algumas garotas que não gostaram de mim. Eu sempre fiquei muito chateada com toda essa situação, afinal de contas, eu sempre me esforcei para ser sempre educada, simpática com todos ao meu redor. Eu não entendia por que dessa implicância, mas aos poucos fui me enturmando, fazendo amizade, até mesmo com aquelas garotas que não gostavam de mim. Conheci um garoto da minha sala, que vou chamá-lo aqui de Luan. No decorrer do ano, eu e Luan acabamos engatando um namorinho. Esses namorinhos gostosos de escola, sabe? Pela primeira vez na minha vida, estava tudo perfeito, Ana. Eu tinha amigas, alguém para andar de mãos dadas para cima e para baixo e ótimas notas na escola. O que eu não esperava é que a ex-namoradinha do Luan, a Stephanie, que havia se mudado de cidade no ano anterior, voltaria para nossa escola naquele ano, junto com a sua irmã mais velha, Heloísa, que já estava concluindo o ensino médio, enquanto eu e meus amigos estávamos entrando agora no primeiro ano do 2º grau. No mesmo instante em que ela colocou os pés no pátio da nossa escola, eu já sabia que a minha vida dali para frente seria um inferno. Pois dito e feito, Ana, ela queria o Luan de volta e faria de tudo para tê-lo. Continuei com ele, mas nós havíamos conversado sobre o assunto logo que ela voltou para a escola e ele me afirmou que não voltaria com ela, que estava apaixonado por mim e que queria conhecer meus pais para que o nosso namoro se tornasse oficial. E assim foi. No final de semana, Luan foi até minha casa, conheceu meus pais, me deu um par lindo de alianças, estávamos muito felizes e eu sentia que nada nem ninguém poderia nos separar. Eu estava enganada, como vocês já podem imaginar. A semana começou normalmente, fomos para a aula na segunda juntos e assim que a Stephanie soube que o nosso namoro agora era oficial, veio até mim na biblioteca da escola, onde eu passava meu intervalo com a Yasmin, que se tornou minha melhor amiga de sala, de escola e de vida, enquanto o Luan jogava bola com os nossos amigos. A Stephanie não veio até mim sozinha, trouxe com ela sua irmã Heloíse.
que já havia reprovado algumas vezes, então ela já era uma mulher formada, grande, jogava vôlei nos campeonatos da escola, ela era alta, forte, enquanto eu, com 1,60 de altura e 58 quilos, poderia ser jogada pelo muro da escola por ela com facilidade. A conversa foi rápida. Heloise me empurrou contra uma mesa redonda que tinha na biblioteca. Stephanie me segurou pelo queixo e disse o seguinte: escuta aqui, vadia. Você vai largar o Luan porque ele é meu. Ou vai ser por bem ou vai ser por mal. Eu vou te dar uma semana para você acabar com esse namoro. Caso contrário, eu e minha irmã vamos dar um jeitinho de você ver do que somos capazes. A sua vida vai virar um verdadeiro inferno. Yasmin tentou me defender, mas não teve nem chance de abrir a boca, né? Já que foi ameaçada junto comigo. E assim, concluindo suas ameaças, saíram da biblioteca as duas juntas, rindo, e eu lá parada, em choque, me borrando de medo, porque afinal poderia ter apanhado ali dentro mesmo, né? O sino da escola tocou e eu voltei para a sala. Encontrei o Luan no corredor, que logo veio me abraçando e percebeu a minha cara de preocupação. Contei para ele tudo o que havia acontecido e ele pediu para que eu não me preocupasse, que ele iria conversar com ela e tudo ficaria bem. Concordei e achei melhor esquecer o assunto, já que na escola eu estaria segura. Os dias foram passando e tudo parecia normal. Eu mal via a Stephanie ou a Heloise pela escola. Meu namoro estava ótimo, já era metade do ano e logo viriam as férias de junho ou de julho. Eu estava ansiosa para curtir as férias com o meu namorado. No último dia de aula, antes das férias, Luan não foi para a aula. Então, eu colei na Yasmin o tempo todo. Na saída da aula, enquanto me despedia dos meus colegas, Stephanie passou por mim e falou próximo ao meu ouvido: eu te avisei. Eu apenas ignorei, Ana. Peguei minha mochila, fui para casa, não vi a hora de ver o meu namorado à tarde. Estudávamos na parte da manhã e à tarde todo mundo ia para a praia no nosso bairro, para a praia do nosso bairro. Tudo parecia perfeito até que do nada o Luan começou a mudar comigo. Yasmin se afastou e só ficava com o novo namoradinho dela. Meu namorado não queria me ver mais, Ana. E quando me via era briga na certa. Estávamos juntos 4 meses e nunca tínhamos brigado ou discutido. Isso tudo me deixava mal. Passei uma semana sozinha, em casa, sem meu namorado e sem meus amigos e até sem minha melhor amiga Yasmin. Eu estava no Facebook e via fotos deles curtindo a praia juntos e de canto nas fotos, lá estava Stephanie enquanto eu passava minhas tardes sozinha em casa. Ninguém respondia minhas mensagens, ninguém falava comigo. Até que um dia acordei com uma mensagem no Facebook que estava logado no meu notebook do lado da cama. Quando olhei era o Luan. Dei um pulo da cama porque finalmente o meu namorado estava falando comigo e eu queria uma explicação. A mensagem era simples e só dizia isso: acho melhor terminarmos, já não sinto mais o mesmo, estou trocando de escola porque já não quero mais nem te ver. Não me procure mais, até logo. Vá com Deus, suma da minha vida. Como assim? O que eu tinha feito de errado? Fiquei mal, só queria minha melhor amiga, mas nem ela me respondia. Faltavam 4 dias para voltar às aulas e eu estava sem ânimo para nada, nem comer eu queria. Mas eu precisava ir para a aula. Então fingi que estava tudo certo e no primeiro dia de volta às aulas fui preparada para ver os meus amigos, minha melhor amiga, afinal eu estava com saudades. Quando meu pai me deixou na frente da escola, eu vi a Yasmin descer do carro dos pais da Stephanie. Eu desci do carro, chamei por ela, mas ela me ignorou, Ana. Assim como todos os meus colegas. Eu tinha voltado a ser aquela menina solitária, sem amigos, que todo mundo odiava. Mas o que eu fiz? O que eu tinha feito? O restante do meu ano letivo foi solitário, sem amigos, minhas notas caíram e eu não tinha mais notícias do Luan. Enfim, pedi para concluir meu ensino médio em outra escola, que ficava no centro da cidade.
2015 para mim já era um ano o qual eu não esperava grandes coisas. Já sabia como seria meu ano letivo, sem amigos, sem namorado, excluída e sozinha. Mas, para minha surpresa, uma única menina chamada Vanessa se aproximou de mim. Ela era da mesma série, mas não da mesma sala. Eu era. Não da mesma sala, enfim. Mas logo nos tornamos inseparáveis. Ela me apresentou para novos amigos e tudo parecia estar ficando bem novamente. Até que em uma noite tive um sonho com um homem. Esse homem era alto, usava um sobretudo e um chapéu gigante. E ele ficava atrás da minha porta do quarto, sussurrando coisas em uma língua estranha que eu não conseguia entender. Eu não via o seu rosto, ele era mais escuro que o escuro. Foi pesquisando sobre esse sonho que conheci o canal, que me levou até o assunto do povo das sombras. O que eu não sabia é que esse sonho ia durar algum tempo. Toda noite eu tinha o mesmo sonho, o que me fez ter problemas para dormir. Eu continuava sem notícias da Yasmin, do Luan ou da Stephanie. Todos eles tinham me bloqueado das redes sociais e eu só via eles às vezes pelas ruas. Todos pareciam estar bem sem mim, o que me fez não tentar falar com ninguém mais. Só soube por uns colegas antigos que ele e a Stephanie não estavam juntos. Confesso que fiquei feliz com a notícia. Meu segundo ano do ensino médio foi tranquilo, apesar desse sonho, mas a única que manteve amizade comigo foi a Vanessa. Ela é espírita e me disse uma vez que tinha algo ruim comigo, que precisava ser tirado de mim com urgência, senão eu nunca seria feliz. Eu não dei muita bola e até chamei ela de louca. Eu sempre fui meio cética. O problema era esse sonho, Ana. Minha relação com os meus pais ia de mal a pior. Eu não parava em nenhum emprego, minhas notas caíram, peguei recuperação, fui assaltada 4 vezes naquele ano. Bati a moto da minha prima sem nem sequer saber como, o que gerou maior problema porque eu era menor de idade, não tinha habilitação. Olha, tudo dava errado. Eu já não era mais uma moça tão bonita, acabei ganhando peso que veio como consequência de uma depressão. Nenhum garoto olhava para mim, eu continuava sendo a menina solitária. Sai ano, entra ano, enfim, terceirão 2016. Mesmo tendo só uma amiga, eu estava feliz. Vi no Facebook da mãe do Luan que ele agora tinha outra namorada. Fiquei triste, mas ao mesmo tempo feliz por ele estar bem, mesmo que não fosse comigo. O sonho continuava, toda noite a mesma coisa. O homem de chapéu. O ano foi passando sem muita novidade, até que um dia eu e Vanessa brigamos feio, mas por algo tão bobo que eu me arrependi na mesma hora. Ficamos semanas sem nos falar e eu sentia muita falta. Eu faltava muito à aula porque não queria ficar sozinha. E em uma certa noite em que fazia um trabalho de escola, eu adormeci na mesa do meu computador e então sonhei que esse homem do sonho sussurrava no meu ouvido. Tá me ouvindo? Eu vou matar você, matar você, matar você, matar você. E eu acordei sem entender nada. Mas no mesmo instante mandei mensagem para Vanessa porque eu fiquei com muito medo e sabia que ela seria a única que me ouviria sem me achar maluca. O que acabou resultando em um pedido de desculpas pela briga. E ela disse que iria me ajudar. Me pediu para fazer umas orações sempre antes de dormir, e desde que comecei essas orações, os sonhos foram diminuindo e se tornaram raros. Vanessa e eu voltamos a ser aquelas amigas inseparáveis, estávamos juntas para todo lado e ela não ligava que as outras meninas torcessem o nariz por ela andar comigo. Ela conheceu um rapaz que vou chamar aqui de Juan. Juan se mudou para nossa escola logo nos primeiros 3, 4 meses de aula do ano letivo de 2016. E eles logo se apaixonaram e começaram a namorar. E agora, o que era uma dupla inseparável havia se tornado um trio. E no dia 28 de junho de 2016, Vanessa chegou na escola com um teste de gravidez positivo nas mãos. E apesar da pouca idade para ser mãe, eu via que ela estava muito feliz.
Ela e o Juan foram julgados por todo mundo da escola, inclusive alguns professores. Mas a gente costumava dizer que tudo ficaria bem se tivéssemos uns aos outros. No meu último ano, quer dizer, no meu último sonho com esse homem, ele ria muito e dizia que iria levar meus amigos de mim, Ana. Eu acordei muito assustada, olhei para o relógio e era exatamente 4h25 da manhã. Levantei, tomei água, vi que a minha mãe estava acordada na cozinha de casa, sentada com cara de assustada e chorando. Eu me assustei e pedia para ela me dizer o que tinha acontecido, por que ela estava assim, se ela se sentia bem. Foi então que ela me abraçou e disse: Filha, eu sinto muito. A Vanessa e o Juan foram mortos na rua da casa deles durante um assalto essa noite. O Juan morreu na hora, enquanto a Vanessa foi levada para o hospital, mas morreu no caminho. Resumindo um pouco a história, eu tinha acabado de perder meus melhores amigos e um afilhado ou afilhada que estava a caminho. Como encarar aquela escola? Aquelas pessoas? Concluí com imensa dor no coração meu ensino médio, concluí o ensino médio, mas não quis nem participar da nossa formatura de 3º ano. Eu não quis ingressar em uma faculdade logo de cara, achei melhor esperar um tempo, esfriar a cabeça. Arrumei um emprego em uma padaria no bairro ao lado e, para minha surpresa, em uma manhã, a Yasmin entrou pela porta da padaria e, quando me viu, me cumprimentou como se ainda fôssemos amigas, como se nada tivesse acontecido. Eu perguntei o que havia acontecido, o que eu tinha feito. Então ela me pediu que hora seria o meu intervalo. Eu disse que seria às 2h e que ela poderia vir tomar um café comigo para conversarmos. Às 2h estávamos nós duas sentadas tomando um café e ela me contando como tudo havia acontecido. Me disse que não sabia como e nem porquê, mas a Stephanie tinha colocado todos os meus amigos contra mim. Disse que ela costumava falar coisas horríveis sobre mim e dizia com frequência que esperava que eu morresse, pois não faria falta a ninguém. Yasmin me contou que a Stephanie agora morava no centro da cidade com sua irmã e que as duas haviam virado acompanhantes de luxo. Eu fiquei pasma com a novidade. Rimos um pouco e finalmente tomei coragem de perguntar sobre o Luan. Então ela me contou que ele havia abandonado a escola. Sua namorada tinha traído ele com o seu irmão mais velho, o que fez com que ele saísse da casa dos pais e fosse morar sozinho, pois não queria mais conviver com seu irmão. Me disse que por diversas vezes Stephanie tentou reatar seu namoro com ele, mas que em todas as vezes ele fugia dela, o que fazia ela me odiar ainda mais e me desejar mais coisas ruins ainda. Disse que em uma certa vez ele falou que não entendia como todo aquele amor que ele sentia por mim tinha desaparecido assim de uma hora para outra e confessou que às vezes ainda sentia a minha falta e que se arrependia de acreditar nas mentiras que a Stephanie havia contado. Descobri que ela e a irmã Heloísa mentiram até que tinham me visto traindo ele com um garoto da escola. E o pior é que o garoto confirmou toda a história em troca de uma noite com a Heloísa. Gente, que baixas! Logo em seguida, ela fez questão de me confirmar o fim do namoro dele. E disse com ênfase: Luan está solteiro. Por fim, Yasmin me pediu perdão por ter caído na conversa da Stephanie, por ter se deixado levar por ela, se despediu e foi embora, me deixando o convite para ir à igreja junto com ela na 4ª à noite. Eu aceitei, mas pensando já em qual desculpa eu daria para não ir. Chegada a 4ª-feira, Yasmin bate na minha porta dizendo: Ué, não tá pronta ainda por quê? Vamos, bora para a igreja. Sem saída, me vesti e fui, né? Eu não tinha nada de importante marcado para uma 4ª noite mesmo. Chegando na tal igreja, fui descobrir que, na verdade, era um centro espírita. E confesso que na hora eu fiquei um pouco assustada, pois era o lugar onde a Vanessa sempre queria me levar e eu nunca quis ir.
Lá uma senhora me disse que haviam colocado tantas coisas ruins em cima de mim que eu já não tinha forças para lutar contra isso sozinha, mas que ela iria me ajudar. Pediu só para que eu fizesse minhas orações, pedindo força e proteção para o homem lá de cima, e assim eu fiz. Eu e Yasmin continuávamos nos vendo sempre que possível. Eu estava bem no meu trabalho e minha depressão já havia quase me deixado por completo. Minha relação com os meus pais estava boa, e eis que nessas voltas que o mundo dá, encontrei a Stephanie na fila do supermercado. Era quase irreconhecível. Ela havia engordado muito, parecia ter envelhecido uns 10 anos. Ela na hora me olhou com cara de surpresa. Eu virei o rosto e troquei de caixa, porque eu não queria nem chegar perto de alguém que havia me desejado tanto mal. Mas não teve jeito, Ana. Na saída do mercado, ela veio atrás de mim, gritando meu nome no estacionamento. Falei que eu não queria conversar, que já estava atrasada, e ela me pediu só um minuto. Concordei, apenas acenando que sim com a cabeça. Ela então me pediu perdão por tudo que havia me feito e pelas coisas ruins que tinha me desejado, que já havia sofrido muito nesses pouco mais de 2 anos e que só queria ficar em paz com todo mundo. Na hora eu não sabia o que responder. Fiquei em choque, não esperava essa atitude dela, mas por algum motivo olhei para ela e senti pena. Coloquei minha mão em seu rosto e disse: se era perdão que te faltava, está perdoada. Ela me abraçou como se esperasse por esse perdão por muito tempo, sabe? Derramou algumas lágrimas nos meus ombros, foi para o seu carro e foi embora. Desde então, nunca mais a vi. Em 2018, entrei para a faculdade de psicologia, o curso dos meus sonhos. Eu precisava pegar um elevador para ter acesso ao segundo andar do bloco onde eu cursava psicologia, pois as escadas estavam em reforma na época. E certa noite, entrando no elevador, dei de cara com o Luan, que estava conhecendo a faculdade, pois ia ingressar ali para fazer educação física. Eu perdi as pernas. Ele estava simplesmente lindo, radiante, e eu também estava bem arrumada. Então, ele me olhou com mais atenção. Cumprimentei e virei de costas para ele e de frente para a porta. Quando ouvi a voz dele dizendo: "Sinto saudades. Vamos conversar?" Na hora, minha reação foi virar e tacar um tapa na cara dele por ter acreditado nas mentiras dela. Discutimos um pouco e resolvemos que iríamos em um barzinho depois da minha aula. Na saída, lá estava ele me esperando para irmos conversar. Ele me contou com detalhes como tudo havia acontecido. Também contei por tudo que eu havia passado e, para minha surpresa, ele me disse que também teve sonhos com esse mesmo homem de chapéu escuro e que em um desses sonhos ele via esse homem me agredindo até a minha morte. Me disse que nunca teve nada com ela, mesmo depois do nosso término, e disse que isso qualquer um de nossos amigos poderia me confirmar. Eu acreditei nele, nas suas palavras, que me pareciam ser as mais sinceras possíveis. Concluindo, Ana, eu o perdoei e viramos amigos. Saímos juntos várias vezes até o coração falar mais alto e nos entregarmos um ao outro. Hoje, dia 4 de janeiro de 2020, escrevo esse relato com o Luan do meu lado, que hoje em dia é meu marido e pai de um casal de gêmeos que estão na minha barriga, muito saudáveis e desejados. Só queria dizer para que, independente do que tenham feito com vocês, liberem perdão, pois coisas e sentimentos ruins não fazem bem nem para quem os recebe, nem para quem os deseja. E pedir a opinião de você, e queria pedir, é isso? A opinião de você sobre esse homem do sonho. Vocês acham que pode ter sido realmente de tantas coisas ruins que nos foi desejado? Obrigado por ter lido meu relato, peço desculpas se ficou longo demais e tentei resumir o máximo. Um beijo, fulana, Luan e dos gêmeos. Feliz ano novo, olha só. Um beijo para você, muito obrigada. Sim, a menina deve ter mandado lá coisa ruim, e esse daí foi a personificação da coisa ruim atuando na vida. Na vida, na sua vida, né?
Eu, hein? Pelo menos ela se arrependeu no fim, né? Este daqui. Deus usou a minha amiga. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 23 anos e sou do interior do Pará. Obrigada desde já por ler o meu relato. Desculpa se tiver algum erro, faz muito tempo que eu não faço textos grandes. Pode ler tranquila, pois o relato não contém nomes. A história que eu vou contar aconteceu comigo e com a minha amiga. Faz mais ou menos 1 ano e meio que eu conheço e saio com essa minha amiga. A gente se conheceu em uma festa onde eu fui acompanhada com um ex-namorado meu e ela estava lá também com o ex dela, que inclusive eram amigos. Foi aí que nos conhecemos e ficamos inseparáveis. E a história dela com a minha em relação aos nossos ex é praticamente idêntica, o que fez nos unirmos ainda mais. Os cafajestes estavam conosco e com as ex deles ao mesmo tempo e mentindo pra gente. E a gente descobriu, ficamos solteiras e eu confesso que eu não sofri muito não. Mas em compensação a minha amiga entrou em depressão. Perdeu o emprego, engordou muito e eu sempre do lado dela dando apoio, aconselhando. Foi então que eu pensei em chamá-la para sair, para se divertir. E isso ajudou muito ela, porque eu comecei a apresentar os meus amigos e as minhas amigas para ela, e ela foi melhorando, saindo daquele mundo que ela vivia. Logo se animou, saiu atrás de trabalho, encontrou, e eu fiquei muito feliz por ela. E então, em uma dessas saídas nossas aí, nos barzinhos da cidade, foi aí que aconteceu o meu relato. Ana, a gente sempre vai em um mesmo lugar, porque é o que a gente mais gosta. E já fazia uns 4 sábados que quando a gente ia lá, sempre tinha um homem que ficava na frente do bar. Ele era moreno, muito bonito, usava roupas femininas, mas até aí tudo bem. Mas nós ficamos com um certo dó dele, porque sempre que ele estava ali na frente, ele estava dançando e bebendo sozinho em frente ao bar. Na rua mesmo. Mas assim, já no ponto de fazendo feio, sabe, Ana? E todos ficavam rindo dele, mas ele não parecia se importar. Então, nesse sábado, estava chovendo muito e eu sou fumante. Então, sempre tenho que estar indo ali na parte externa para dar as minhas pitadas. E minha amiga sempre foi comigo. E aquele homem estava ali, sozinho. Ana, minha amiga, chamou ele para conversar. E a partir daí, ela começou a falar, mas não parecia ela falando, sabe? Ela começou a falar para aquele rapaz que ele precisava sair daquela vida, porque Deus tem um futuro magnífico para ele. E detalhe, ele não é natural da nossa cidade. E minha amiga começou a falar para ele voltar e procurar a família dele, que eles iam ajudá-lo, que ele era lindo. E ela disse até sobre uma visão, que nessa visão via ele de terno e bem-sucedido. Nessa hora, aquele rapaz desabou a chorar ali no meio da chuva. E eu também. Olha, foi muito linda as palavras da minha amiga para ele. E eu creio que ela foi, sim, usada por Deus para falar com ele naquele momento. Ana, depois daquele dia, a gente nunca mais viu esse moço na cidade. Nem pelos bares, lugar nenhum. Mais ou menos 2 meses depois disso, apareceu aquelas sugestões de amizade no Facebook, sabe? E eu reconheci aquele moço, Ana. Até me arrepio quando conto. E é claro que, como uma boa curiosa, eu entrei no perfil. E ele tinha, há poucas horas, postado algumas fotos com a família dele. Bom, que Deus abençoe a vida dele e de todos nós. Esse foi o meu relato. Ana, desculpa se ficou longo. Beijos e abraços. Fui! Um beijo para você, obrigada. Longo nada, imagina, o relato é curto. Que interessante, né? Ver como as pessoas são usadas muitas vezes para passar recados da espiritualidade para quem está precisando, né? É bem legal isso. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.
que é este daqui. Ele era o próprio demônio? Namorei o diabo literalmente? Será, gente? Será? Vamos ver. Olá, Ana. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Todos os nomes já foram trocados. Ok. Ana, há muitos relatos que tenho para contar, mas esse em especial me marcou muito. Vamos lá. Vou me denominar aqui, não sei se ela vai falar ao longo aqui dos relatos, mas ela vai dar o nome a ela aqui de Rebeca, tá? Nome fictício para ela. Sabe a adolescência? Pois é, eu sempre fui uma moça muito bonita e tínhamos uma turma bem unida. Morávamos no mesmo condomínio, crescemos todos juntos. No final dos anos 90, começamos a frequentar festas que começavam às 2 da tarde e terminavam entre meia-noite e meia-noite e meia. Que chique! Em um clube onde eram chamados de matinês. A turma mais velha chamava de mingau, por serem festinhas onde adolescentes com 14 e 15 anos começavam a ter vida social. Nessa época era modinha os famosos darks. E anos 90, eu era criança, acho que nos anos 90 não era adolescente, mas vamos lá. Era modinha os famosos darks, a turma que frequentava cemitérios, e se vestiam de preto. Nós, eu e minhas 2 amigas, vou chamá-las aqui de Anne e Mi, não perdíamos uma matinê nos domingos e achávamos tão legal aquela turma toda de preto dançando, como que é? É que aqui o corretor arrumou, Information Society, é isso? Nossa, era nosso sonho de consumo. O quê? A turma de preto? Pois então, Ana, começamos a nos vestir de preto também, para tentar se enturmar com aquela turma que a gente achava o máximo, os darks. Mas na real, Ana, morríamos de medo de ir a cemitérios à noite, como eles iam após o término das festas. Em um domingo, nos arrumamos todas com as nossas roupas pretas e coturnos, brincos de crucifixo. Chegávamos sempre por volta das 7h30 da noite, para não nos zoarem, pois por aqui as pessoas são chamadas de chegaram para varrer salão? Como assim? Tipo tarde? Enfim. Pois é, Ana, chegamos empolgadas, eu, Anne e Mi. Logo que chegamos, a turma de darks estavam arrasando na dança. E não dava para não reparar em um rapaz novo naquela turma, pois eram tipo idolatrados, sabe? Era um rapaz lindo, loiro, com um corte de cabelo com um franjão diferente, alto, e os lábios, Ana. Nossa, ele era a perfeição em forma de rapaz. Eu olhei para as meninas e disse: Gurias, o que é esse guri? Quem é ele? As meninas também ficaram de boca aberta. Eu, muito decidida, sempre fui meio louca e cara de pau. Praticamente eu empurrei a Mi e disse: de hoje não passa, eu vou ficar com aquele cara ali. E pedi para Mi ir até a turma deles e dizer que eu gostaria de conhecê-lo. Ela foi toda envergonhada. Chegando lá, vi que ela apontou para mim. Ana, eu não acreditei no que havia acabado de pedir. Ai, meu Deus. Ai, que vergonha. A Mi voltou até mim e Ana... Não, e a Anne. A Mi voltou até mim e a Anne e disse... Ele mandou dizer que há pouco haviam chegado, mas depois que eles acabaram de chegar, acho que é isso, mas depois ele virá... Mas, peraí, ele mandou ela dizer que eles tinham acabado de chegar, mas depois ele viria até mim para conversarmos. Ali percebi que cagada que eu fiz. Esse cara não ia vir até mim, ele só não quis ser mal educado. Ali eu perdi as esperanças e continuamos a curtir a festa. Mas era mais forte do que eu não conseguia parar de olhar disfarçadamente, pois a beleza dele era assim algo fora do comum.
Após algumas horas, senti um leve toque nas minhas costas, me virei com rapidez. Ana, era ele. Olhou fundo nos meus olhos e me beijou, tipo um beijo longo. E ficamos juntos, e assim continuamos por alguns domingos. Vou chamá-lo aqui de Edu. Nossa, ele era o sonho de consumo de todas as garotas em matéria de beleza. Aos poucos, introduzi as gurias na turma dele, e ali começamos a nos juntar. Começamos a nos juntar a eles em todas as festas. Sempre nos convidavam a nos reunir depois das festas no cemitério, no CM, como chamavam o cemitério. Ai, vamos no CM, ai que chique. Nós, medrosas, sempre inventávamos alguma coisa e nunca fomos. Em um domingo, como de praxe, chegamos, nos reunimos e eu e o Edu nos beijamos. Ele então me disse: hoje tem uma coisa especial para você. Então ele me pegou pela mão e disse: vamos sair daqui. Saímos e ele foi me conduzindo para os fundos do salão de festas, onde havia um campo de futebol e havia uma espécie de casa ao alto. Até aí tranquilo. Edu pediu para que subíssemos a escada até a casa lá no alto. Era uma peça pequena e com janelas grandes nas 4 paredes. Estava uma noite limpa, com uma lua enorme, que a luz da lua entrava por aquelas janelas, iluminando todos os cômodos, todos os cantos, na verdade. Ele me tocou no rosto e disse: Rebeca, tenho algo para te mostrar, e me beijou. Aos poucos fui abrindo os olhos e o rosto dele estava deformado. Ana, os olhos dele eram tochas em brasa, o rosto dele era outro. Fechei e abri os olhos pensando que era uma ilusão de ótica. Ana, eu tinha 15 anos. Não bebíamos nada de álcool, muito menos drogas, Deus me livre. Quando abri novamente os olhos, aquela coisa ainda estava lá. Eu o afastei bruscamente e o olhei novamente. Ana, ele sorria, com presas e olhos de fogo. Me segurou forte pelo braço e disse: você não queria me conhecer? Estou aqui. Esse sou eu. E você é minha. Esfreguei meus olhos e olhei novamente. Ana, nunca vou esquecer. Eu tentava me soltar e ele me segurava com força e ria muito. Eu, apavorada, me debatia e com muita luta eu consegui. Desci as escadas rapidamente e corri muito. Entrei até o salão e fui diretamente para as minhas amigas e disse: vamos embora. Elas me conduziram até o banheiro e notaram que eu estava branca como papel e trêmula, e perguntaram o que havia acontecido. Eu disse: gurias, vamos embora, por favor. Anne, vá até a copa e veja se o Edu não está ali, vamos embora. Não podemos deixar que ele nos veja. As gurias, sem entender nada, mas vendo o meu desespero, concordaram. Quando a Anne estava voltando para o banheiro para irmos, o Edu a interrompeu e perguntou: onde está a Rebeca? Anne disse: não sei o que houve com ela, mas ela está muito nervosa e não quer te ver. O que houve? Anne me disse que ele, com um sorriso sarcástico, disse: que eu saiba nada. Eu fiquei alguns domingos sem ir aos matinês. Contei às gurias o que havia acontecido e elas ficaram confusas e me relataram que ele sempre perguntava por mim e não ficava com nenhuma outra guria. Com muita conversa com as gurias, fui tentando acreditar que não havia nada de errado, que, sei lá, era reflexo da luz, que não existia nada ali. Então tomei coragem e fui novamente no domingo com as minhas amigas ao matinê. Chegando lá estava ele, como sempre, todo de preto, sobretudo longo, dançando. Pedi para as gurias que não ficássemos muito perto da turma dele. Ana, ele me perseguiu durante meses. Com muito custo eu consegui me desvencilhar dele. Uma certa tarde bateram na minha casa. De tarde, né? Era uma moça que estava ficando com o Edu. Ela pediu para a gente conversar. Eu a convidei a entrar e ela simplesmente me perguntou: Rebeca, posso te fazer uma pergunta? E eu disse: claro, já imaginando o que seria.
Aí ela, chorando, me relatou a mesma cena sobre o rosto do Edu e me perguntou se eu havia notado ou visto alguma coisa no rosto dele também. Ana, ali eu vi que eu estava correta, que eu realmente vi o que vi, que ele não era humano. Contei a ela o que houve comigo e nunca mais vi ou ouvi nada sobre ele. Ele sumiu das matinês e a turma dele também. Passaram-se 3 anos. Ana, e aí uma amiga veio me contar que haviam matado o Edu em um churrasco entre amigos. Gente, que trágico. Perguntei, como assim? O que houve? E a minha amiga, que vou chamar aqui de Rose, disse que estavam todos na casa de uma amiga realizando um churrasco. As gurias estavam na sala quando caiu a energia elétrica e a única coisa que ouviram foram gritos e muito barulho na cozinha, onde estava o Edu e os outros amigos espetando a carne, fazendo o fogo na churrasqueira. E ela conta que gritos de desespero foram ouvidos, ouviram gritos de desespero dos guris e muito barulho de batidas. Foi assim, questão de nem 10 minutos sem energia. E quando voltou à luz, o Edu estava com vários ferimentos e os amigos desesperados dizendo que não era o Edu, que era um demônio ali. E os mesmos vendo o Edu no chão, quando a eletricidade havia retornado, o levaram até o hospital. Mas o Edu não resistiu e acabou morrendo. A polícia levou todos para a delegacia e todos eles não tiraram uma vírgula do que haviam visto. E o que eles... o depoimento de todos foi a mesma coisa e todos contaram sempre a mesma história do que eles presenciaram ali. Ana, eles presenciaram o mesmo que eu e a outra moça. Viram o rosto dele mudando, por isso atacaram. O próprio demônio, ou sei lá o que era aquilo, foi o que eles viram no tal do Edu. Humano não era. Esse é um dos relatos que eu tenho para contar. Ana, se existe vampiro, demônios, eu não sei. Eu tenho certeza que o Edu fazia parte disso. Hoje estou com 42 anos e essa história eu levarei para o resto da minha vida. E gostaria de saber se alguém já teve esse tipo de experiência. Por favor, me falem. Abraço forte para todos. E aí ela fala assim, observação, todos os amigos do churrasco contam tudo o que viram no rosto do Edu. Eles, né, todos viram a mesma coisa, ele se transformando. E aí, pessoal, alguém tem alguma ideia? Alguém já, sei lá. Ele tinha... Sei lá, hein? Será que ele fez algum ritual que as pessoas viam? Mas isso acabou sendo ruim pra ele, porque, sei lá, o que o pessoal viu e atacou ele, e aí disse que não era ele. Eu lembro que eu assisti um filme, gente, muito interessante, na faculdade ainda, e eu não vou lembrar o nome do filme. Será que vocês, alguém aí sabe que filme é esse? Pode me dizer? Era um advogado, eu acho, que ele tinha que defender... Não sei se era uma mulher, se era um homem ou se era um grupo de pessoas que eles acabaram matando uma criança na tribo deles. Eu não sei que lugar que era, mas eram tribos, sabe? Assim, eram pessoas bem que... não lembro o lugar. Tipo alguma tribo da África, eu não sei. E aí eles disseram que eles não mataram a criança, eles mataram o demônio que estava na criança. E aí fica esse impasse. E aí? Você condena eles? Não condena? É a crença deles, porque eles relatavam que a criança... só assim eles poderiam livrar a criança e o povoado desse mal. Mas não, a criança, na verdade, já estava fora dali, a alma dela. Era tipo uma crença deles. E aí tem toda essa discussão a respeito de
E aí, é o que eles acreditam? É crime? Não é? Não sei o quê. Claro, né? Assim. Mas tem toda essa discussão no filme. E eu lembrei disso porque justamente eles dizem que mataram porque não era a pessoa ali, era um demônio. Eles mataram o demônio. Entendeu? E fica. Aí eu não sei. Porque assim, se fosse só um grupo não, só uma pessoa vendo e tal, mas foram várias pessoas que viram a mesma coisa. E quem era? Ninguém mais conversou, de onde aquele rapaz veio? Não teve essa discussão? De onde veio o rapaz? A turma que tava com ele falou o quê? E aí, de onde ele veio? Ele apareceu de onde? É parente de alguém? Surgiu? Que jeito? Foi enterrado onde? Que virou? Quem que é a família? Ninguém mais foi procurar saber da história. Enfim. Vamos lá. Deixa eu dar um beijo aqui pro pessoal e vamos para Os Espíritos no Hospital. Olá, Ana, olá, assombrados, eu me chamo Fulana, tenho 19 anos e sou de Brasília, mas mais especificamente de Taguatinga. E vou contar um relato que se passou com a minha irmã mais velha quando ela tinha de 8 para 9 anos. A partir de agora eu vou escrever com as palavras dela. Então agora é a irmã dela contando. Bom, eu estava doente, sem sentir as pernas. Eu não andava e fui para o hospital. O médico decidiu internar. Foi anoitecendo e eu estava na companhia da minha mãe. E como era hospital público, ficavam vários pacientes no mesmo quarto, né, na mesma sala. Até aí tudo bem. Estávamos todos ali descansando, era mais ou menos entre 3 e 3:30 da manhã, quando um rapaz que estava na minha frente grita: "Olha lá, 2 assombrações fumando!" Como assim? Todo mundo levantou muito rápido e foram olhar pela janela. E eu fiquei, porque eu não estava conseguindo andar, né? E eles diziam: "É uma assombração! São as enfermeiras!" Como assim? E esses espíritos realmente estavam fumando. Saía fumaça da boca deles. E o pior de tudo era que dava para ouvir eles conversando ou elas conversando. E eu de longe conseguia ver e ouvir. Porém, o rosto era apagado. Não tinha como ver uma face. Nós só percebíamos que eram 2 mulheres. As 2 de branco. E aí todo mundo ficou esperando elas voltarem para o hospital, né? Porque até então alguns pensavam que realmente eram enfermeiras. Outros pensavam que eram realmente espíritos. Quando do nada, elas simplesmente sumiram na noite. Elas desapareceram. E não tinha como elas terem entrado em algum lugar, porque atrás era um matagal e na frente era o hospital. Então, para qualquer lugar que elas fossem, a gente ia ver. E depois os pacientes ficaram em pânico ali. Nós passamos a noite inteira em claro conversando sobre o ocorrido. E foi isso, Ana. Nossa família é repleta de histórias parecidas. Comigo mesmo já aconteceram várias coisas apesar da pouca idade. Eu acho que é de família. Mandarem mais relatos, obrigada por ler e que Deus abençoe a vida de cada um e que está aqui ouvindo. Amém para quem é de amém e axé para quem é de axé. Um beijo para você, obrigada. Eu fiquei curiosa para saber se você voltou a andar, o que aconteceu. O que aconteceu? Por que você não mexia as pernas, não andava? Bom, como que eles identificaram essa pessoa? Identificou de primeira que era 2 assombrações. O que ele viu de diferente? Ele não conseguia ver o rosto, mas a distância que estava, porque dependendo da distância é realmente mais difícil, sei lá, de ver o rosto. Era algo bem característico mesmo, assim, de nossa, que esquisito. Eram 2 enfermeiras fumando e conversando, e dava para ouvir tudo. Mas elas sumiram assim, na frente dos olhos, ou numa distração que as pessoas tiveram, elas sumiram. Elas poderiam ter entrado no hospital, não sei. Ou você estava o tempo todo olhando e pá, como fumaça sumiu na frente dos olhos. Porque a gente sabe que o hospital é cheio dessas coisas, né? Mas interessante várias pessoas presenciarem e verem isso de forma tão clara. Escutar elas conversando também, né? E as 2 fumando lá fora. Bom, não duvido de nada, como digo para vocês sempre.
Sapos no quarto. Ih, sapo no quarto? Olá a todos os assombrados. Sou a fulana e este é o terceiro relato que envio. Um já foi lido. Tá. E hoje venho contar sobre algo que aconteceu com um amigo do meu tio. Não vou citar nomes. Eu ouvia essa história quando era criança e confesso que nunca esqueci, pois para mim sempre foi muito impressionante. A minha mãe afirma que foi real. Ela e a família dela eram muito amigos da família do rapaz, personagem desse relato, e o viram quando ele estava doente. Há cerca de uns 3 meses eu pedi para o meu tio contar a versão dele da história, mas ele se negou, pois o fato mexeu tanto com ele. Quem me recontou tudo isso foi a filha dele, a minha prima. Então vamos aos fatos. Quando meu tio era jovem, era muito amigo de um rapaz e de sua família. Eles eram vizinhos, moravam em sítios próximos, trabalhavam na lida da roça, saíam para bailes, enfim, faziam coisas que a maioria dos jovens de interior fazem. Mas esse amigo dele sempre quis ser soldado do exército e quando chegou à idade de 18 anos, ele se alistou. O meu tio não, preferiu permanecer na mesma cidade e assim os amigos acabaram se separando por um tempo. O rapaz foi designado para outra cidade para prestar o serviço militar. Com o passar do tempo, ele se envolveu com uma mulher. Dizem que ela era mais velha que ele e que não era uma boa pessoa. Depois de um certo período, o relacionamento acabou, mas ela não aceitou o término e ficava tentando voltar com ele sem sucesso. Depois desse término, o rapaz, ainda trabalhando como militar, acabou adoecendo. Foi ficando tão doente que chegou ao ponto do exército mandá-lo de volta para sua família, para ele se tratar. O que contam é que a cada dia que passava o rapaz ia definhando, ficando cada vez mais magro, com a pele amarelada, mas nenhum médico conseguia identificar sua enfermidade. A família o levou a inúmeros médicos, faziam inúmeros exames, mas nada. O rapaz acabou ficando acamado, definhando dia a dia. Minha mãe conta que o quarto onde ele ficava, todas as noites, se enchia de sapos. Eram muitos sapos, de todos os tamanhos, embaixo da cama, ao lado, no tapete, sapos espalhados pelo quarto inteiro. Os familiares e vizinhos, incluindo meu tio, todas as noites tiravam inúmeros sapos de dentro do quarto, mas na noite seguinte lá estavam eles de novo. Eles não iam para outros cômodos da casa. Parece que estranhamente eram atraídos para o quarto do doente. E como que entrava? Ou surgia assim, do nada? Nesse tempo, a família, desesperada, já admitia que a situação poderia ser sobrenatural. A princípio, chamaram um padre da paróquia local para rezar pelo rapaz, mas nada mudava. Então, além dos sapos no quarto, agora a pele do rapaz começava a criar crostas, feridas, cheirava mal. Minha mãe afirma que um dia foi visitá-lo. Ele já estava desenganado, só esperando a morte chegar. Ela conta que ficou chocada com o que viu. Ele estava deformado, o rosto inchado, especialmente os lábios, o corpo coberto de feridas, cascas delas, e o lençol estava sujo, tinha cascas nas feridas, eu acho, ou na pele. Até o lençol chegava a ficar sujo, além de um mau cheiro insuportável, pois era difícil fazer a higiene dele. A mãe e as irmãs tentavam dar banho, mas ele sentia muita dor. Nesse dia que a minha mãe o visitou, era período da tarde, mas já tinham alguns sapos pelos cantos do quarto, sendo que antes eles só apareciam à noite. O meu tio, amigo desse rapaz, a essa altura estava tão triste que nem tinha mais forças para visitá-lo.
A mãe do rapaz, que inclusive é viva até hoje, e eu a conheço. Apesar de católica, ela cedeu aos apelos de suas filhas e decidiu chamar um pai de santo, pedindo que ele desfizesse um possível feitiço que vitimou seu filho. Dizem que esse pai de santo afirmou que uma mulher da cidade onde o rapaz morou quando soldado fez um trabalho extremamente maléfico, pois ela sentia muito ódio por ele ter terminado com ela. Ele disse que ela costurou a boca de um sapo com pedaços de trapo de uma camisa do rapaz, mas que infelizmente já era tarde demais. O trabalho não podia mais ser desfeito e o rapaz acabou morrendo. Meu tio não conseguiu ir ao velório, pois não suportava o modo como seu amigo de infância e de juventude havia morrido. O caixão teve que permanecer fechado e o enterro teve que ser adiantado devido ao mau cheiro exalado pelo corpo. Depois que o rapaz morreu, nunca mais apareceu nenhum sapo no quarto. Que tristeza! A mãe dele, devastada, envelheceu uns 10 anos em um. Eu acredito que o ódio é uma energia tão poderosa que sim, pode até matar. Devemos fazer o possível para não alimentar esse lobo dentro de nós. Um abraço a todos. Ana e Matheus, sou fã de vocês. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Isso me lembrou aquele relato Aconteceu no Terreiro. Vocês lembram? Quem não assistiu aí, assista. A mulher, ela estava também inchada, ela estava com a pele esverdeada. Tudo isso, a impressão que dava é que o corpo dela, ela estava apodrecendo em vida. Ela estava tipo morta-viva, sabe? E quando ela foi no terreiro buscar por ajuda, ah, eu não sei, eu vou dar spoilers do relato, mas foi mais ou menos isso, sabe? Não dava mais para ser feito nada e a libertação dela foi surpreendente. E também foi algo que fizeram para ela. E, enfim, não vou dar spoilers porque quem não assistiu vai lá e assiste. O nome do relato é Aconteceu no Terreiro. Então, tem um outro relato também de um rapaz que foi, se não me engano, alguma mulher também, alguma ex-namorada, sei lá, que fez um trabalho para ele e ele também foi definhando sem conseguir, sem médico conseguir ajudar nada, e ele acabou falecendo também. Eu não lembro o nome desse relato, mas foi visto, alguém foi revelado que foi um trabalho também, sabe? Alguma coisa assim, como que é aonde pode chegar a maldade humana? Uma coisa assim, não sei. É triste, né? E olha só, mais uma vez esse lance dos animais aí, nesse caso o sapo. Tinha uns sapos no quarto. Lembra das baratas na casa daquela mulher? Tinha as lagartas no outro relato. E credo, né, gente? Que coisa, tomara que isso daí volte para quem fez. Bem voltado ainda. Credo. Tem vários relatos assim, né? É que também, conforme eles foram descrevendo a enfermidade, me veio. Só que eu não vou falar besteira aqui, mas eu já vi. Eu já vi documentário epidermose bolhosa, não, falando no sentido de que a pele não, só que não descama, ela sai, dói muito, pelo que eu me lembro. Tem que ser feito, é muito triste, é uma doença que tem que ser feito curativo todos os dias, é muito dolorido para quem tem isso. E tem que ser limpo, porque são feridas abertas no corpo, né? Então, se não tivesse um tratamento adequado, isso pode ter infecção e tudo mais. Se não me engano, é isso. Agora, eu não tenho certeza da enfermidade. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. É muito triste.
Epidermólise bolhosa. É raro. Provoca bolhas na pele por conta de mínimos atritos ou traumas e se manifesta já no nascimento. Então, ela é genética e hereditária nesse caso. Então, mas não, eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu vi documentário, assim, que é muito, dói muito, sabe? As pessoas para fazer o curativo e tal. Tem casos bem mais. Tem casos mais tensos, assim, né? Mais graves, outros. Mas é que eu pensei nisso quando ela começou a falar, mas como que isso ia surgir? O cara com 18, 19 anos nunca teve, né? Então acho que não. Não sei. Mas é triste, né, gente? Deixa eu dar beijinho em vocês aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.